E aí, pessoal, vou fazer esse vídeo hoje para vocês, ele é um pouco mais simples. A gente vai estudar hoje expressões algébricas, tá? E a gente vai resolver algumas situações problemas, ou pelo menos escrever essas situações problemas na forma matemática, na forma de expressão algébrica, que é o primeiro passo para resolver a maior parte das situações problemas mais complexas. Muito bem. Nesse iniciozinho aqui, eu queria mostrar para vocês essas duas situações problemas, tá? A primeira é do lucro, que é uma expressão muito comum, e a segunda é o custo de combustível, que ela é usada para poder calcular quanto que custa um trajeto, né? Vamos lá, primeiramente, vamos tentar escrever essa expressão aqui de acordo com o que fala o enunciado, essa do lucro, e depois a gente vai usar as letras que ele pede para a gente substituir. Aqui ele fala para a gente que o lucro ele pode ser obtido através de uma subtração entre o preço de venda e o custo de produção. Então, eu posso escrever isso em português mesmo. Lucro é igual a preço de venda menos, vou colocar aqui embaixo, custo de produção. Isso. Então, esse aqui é o meu lucro. Se eu quiser escrever isso em letras, eu posso estabelecer que o lucro vai ser representado pela letra L, que o preço de venda vai ser representado pela letra R, que vem de receita, que é um termo também utilizado, e o custo de produção vai ser o C, tá bom? Que vem de custo. Então, eu posso escrever a mesma expressão da seguinte maneira: L igual a R menos C. Essas duas expressões têm o mesmo significado, só que uma exige de mim saber o que significa cada uma das letras, né? Não está na fórmula esse significado. Eu tenho que ter explicado em algum momento antes, e no caso eu expliquei no enunciado, tá bom? A segunda questão que eu coloquei aqui pra gente é uma questão que tem a ver com o custo de um trajeto, né? A gente sabe que um automóvel ele vai se locomover com um determinado rendimento, ou seja, uma determinada quantidade de combustível consegue fazer esse automóvel se mover por uma determinada distância, né? E aqui ele está explicando como que funciona para calcular esse custo. Vamos representar o custo pela letra C, e aí ele fala que depende de três coisas. Depende do preço do litro, que a gente vai utilizar a letra K, depende da quantidade de quilômetros que eu percorri, ou então que eu vou percorrer nesse meu trajeto, que é representado pela letra D, e também depende do rendimento do carro, ou seja, quantos quilômetros ele faz com um litro de combustível, que eu vou usar com a letra R. E ele explica que o custo total é a distância dividida pelo rendimento. E o resultado disso eu vou multiplicar pelo preço do litro. Então, se a minha distância, que eu vou representar pela letra D, ela vai ser dividida pelo rendimento, que é a letra R. E no final, esse resultado todinho aqui, eu vou multiplicar pelo preço do litro, que no caso eu coloquei letra K. Então, se eu tiver essas três informações, se eu tiver a distância, o rendimento do carro e o preço do litro, eu consigo um valor em reais que vai me dizer quanto que custa o carro fazer um determinado trajeto. Nesse exemplo que eu trouxe aqui para a gente, são exemplos mais simples. O preço de um prato num restaurante self-service é dado pela multiplicação do peso do alimento em quilos pelo preço por quilo. Ou seja, eu vou escrever preço total, ou só preço, é igual ao peso vezes o preço, vou colocar assim, por quilo. E se eu quiser dar nome para cada uma dessas coisas, eu posso, por exemplo, chamar o preço de P, o peso de Q e o preço por quilo de K. Isso aqui tudo vou chamar de K. Então, eu consigo escrever um preço, o preço do alimento, através de Q e K. Se eu tiver o valor do peso e o valor do preço por quilo, eu vou ter... Ficou bem feio isso aqui, né? Eu vou ter o preço final do alimento. E a velocidade média é uma fórmula muito comum,
Então eu vou escrever, já comecei a escrever na fórmula aqui, né? Escrever velocidade é igual a... Bom, ele falou que tem que dividir a distância pelo tempo. O enunciado inteiro tá no material que eu passei para vocês. Ele fala que tem que dividir a distância pelo tempo. Então eu posso escrever tanto assim, distância sobre o tempo. Ou então eu posso usar o sinalzinho de dividir. Não tem problema. Eu prefiro a fração porque ela é mais utilizada. E se eu quiser alterar, né, as letras, eu posso chamar a velocidade de v ou de vm, de velocidade média, a distância de d e o tempo de t. Não é tão difícil, né? Se ficou com alguma dúvida, você pode me procurar no Instagram, tá? Estou à disposição e qualquer coisa é só chamar lá. Pode colocar nos comentários também. Até a próxima.